Olá, dou-lhes o meu abraço, cheio de afeto, de ternura, assim como um menino, sempre desarmado, num esforço de ser uma presença maiútica, no prosseguimento da presença maiútica entre nós e conosco de Jesus, o camponês carpinteiro de Nazaré, nunca mais repeti, o filho de Maria, que nem a mãe Maria entende. Dou-vos este abraço e um beijo e falo-vos sempre com o coração nas mãos, em comunhão e em sintonia com a Ruá, a mesma de Jesus. Uma postura de fé, a mesma de Jesus, a fé de Jesus, a mesma fé de Jesus, que não é religiosa, nem faz religião, nem alimenta a religião. Alegrem-se por ouvirem esta boa notícia. Não se perturbem. Perturbemos-nos é com o que nos tem andado a ensinar. Há gerações e gerações e gerações. E por isso, nesta comunhão, já com a alegria da boa notícia, que vou procurar partilhar convosco, a partir das parábolas. Agora, vamos a Mateus. O Evangelho de Mateus, que é posterior ao de Marcos. E se Marcos, como eu defendo, e com fundamento, embora não tenha outras pessoas a fazê-lo ainda. Se Marcos, o Evangelho de Marcos já circula por volta do ano 42, 44. Portanto, uns 12, 14 anos após a morte crucificada de Jesus, e circula clandestinamente ao dia. Só pode ser. É uma boa notícia tão subversiva que só na clandestinidade é que se tem acesso a ela, a esse Evangelho. É essa boa notícia. Ainda melhor se entende que Marcos, efetivamente, o Evangelho ande já em circulação clandestina 12 a 14 anos depois da morte crucificada de Jesus. Ao passo que o Evangelho de Mateus tem toda a lógica, como todos os outros três, tem toda a lógica de terem aparecido, começaram a circular. Lógica interna à narrativa. Só terem começado a circular já depois da destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém no ano 70. A sua lógica interna, os seus conteúdos, a forma como se refere, as pequenas alterações que introduzem em relação ao Evangelho de Marcos, é próprio de quem já tem mais anos, já está a assistir a mais acontecimentos históricos que as comunidades que escrevem o Evangelho de Marcos ainda não passaram por eles, não têm passado por eles. Se calhar mais tarde vão a passar, mas o Evangelho é que já está escrito. O Evangelho de Marcos já está escrito. 42, 44. 12, 14 anos depois da morte crucificada de Jesus, que é em abril do ano 30. Mas vamos então a Mateus. E Mateus, a parábola, tem uma parábola que é muito semelhante à de Marcos, só que introduz um elemento novo que Marcos não tem. Portanto, a parábola de Marcos, depois do semeador que saiu dos quatro terrenos, esta é comum aos três sinóticos. A parábola de Marcos é da semente que é lançada sem mais. E depois, sem o homem que lança a semente saber como, ela cresce, germina e vai para fora. O Marcos conhece esta parábola, mas na altura, na época histórica em que está a escrever, e para os judeus da diáspora, também tem um público diferente a quem se dirige.
Marcos quer dizer as comunidades, Mateus diz as comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus. Já sabemos que não há um autor individual. Há comunidades clandestinas que escrevem. Os Evangelhos nascem na clandestinidade. Nascem, de certa maneira, já contra o cristianismo florescente. Estava a desenvolver-se. O judeu-cristianismo, na altura, era judeu-cristianismo, pelo menos até o ano 70. E, portanto, Mateus deve ter estranhado a parábola de Marcos. Então, agora, com estes acontecimentos que a gente já viveu mais, para lá, no ano 42, 44, há que introduzir ali uma coisa nova. E é essa novidade que o Mateus introduz. A parábola é praticamente igual, só que introduz um elemento novo, que é conhecida pela parábola do trigo e do joio. E então eu vou começar. Mas antes de entrar na parábola, eu tenho de voltar a lembrar-vos o contexto em que Jesus decide entrar por esta estratégia para anunciar o seu projeto político maíotico. Jesus é portador de um projeto político maíotico, que é o mesmo, não é antípoda nem paralelo ao de Deus Criador, é exatamente o mesmo projeto político maíotico de Deus Criador, Abba. Isto tem de ficar bem assim, porque é a primeira vez na história da humanidade que o projeto político maíotico de Deus Criador, Abba, é explicitado por um ser humano, que é Jesus, o camponês, artesão de Nazaré, filho de Maria. É a primeira vez na história que este projeto político maíotico de Deus Criador, Abba, de todos os povos, é explicitado, é tornado explícito. É anunciado, mas antes de anunciado pela palavra, é praticado por este ser humano, filho de Maria, que é Jesus de Nazaré, que nem a mãe a entende, nem os irmãos, nem a família. E esta é uma das razões que leva Jesus, para lá das suas práticas maíoticas, que já são práticas deste reinado de Deus Criador, Abba, as mesmas práticas de Deus Criador. Por isso é que dizemos que de Deus Criador, que nunca ninguém viu, nós só o conhecemos pelas práticas de Jesus e pela palavra e pelos duelos teológicos que ele desencadeia, leva até ao limite e para lá do limite. Por isso, este ser humano, Jesus de Nazaré, é tão fundamental, é o fundamento da humanidade, o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. É o ser humano como Deus Criador, Abba, o concebe desde o início. E agora, na sua plenitude humana, em Jesus, o humano atinge a plenitude, ele é pleno e integralmente humano. Por isso, o homem, o ser humano, que é o que quer dizer a expressão o filho do homem, quer dizer o homem integral, o homem pleno, na sua plenitude. O homem, portanto, o paradigma de todos